Muito bem, eu tenho certeza que todos vieram à casa do Senhor com um propósito. Eu sempre digo que nós saímos com um propósito e uma expectativa. A expectativa é de que Deus fale conosco, de que Ele nos ouça e responda às nossas orações. O propósito é de adorar ao nome do Senhor. Eu sempre falo, que é bom, é maravilhoso encontrar os irmãos, conversar com os irmãos, falar do jogo de tênis, dos aprendizes aí do jogo de tênis, que tem muita gente aí tentando aprender, e eu sou um deles, querendo, na verdade. Mas isso não é o que é relevante em nossa reunião. A relevância aqui nesta noite é o fato de estarmos na posição para adorarmos e bendizer ao nome do Senhor. Foi o que nós viemos. O restante é aquilo que minha esposa costuma dizer, é só encher linguiça. É só encheção de linguiça. Mas nós estamos aqui para adorar e bendizer ao nome do Senhor. E se você saiu nesse propósito, pode ter certeza que a sua expectativa que você tinha, ela se concretizará. O propósito cumprido trará a existência, a expectativa que você gerou no seu coração. Certamente Deus vai te responder. Talvez Ele não responda da forma como você queira, porque Ele é soberano e Ele é Senhor sobre a sua vida, então Ele vai responder da maneira dEle, no tempo dEle, na hora dEle, mas Ele vai responder para cada um de nós. Amém? Muito bem, eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1, no verso 31. Já colocaram aí o tema, o nome de Jesus. Um verso bem pequeno, texto todos bem conhecido de toda a igreja. Já encontraram? Lucas, capítulo 1, verso 31. Muito em breve ficarás grávida e terás um menino, a quem chamarás Jesus. Então, eu vou repetir. Muito em breve ficarás grávida e terás um menino, a quem chamarás Jesus. Então, o tema da nossa ministração nessa noite é o nome de Jesus. Com certeza, você já ouviu alguma pregação em que o preletor se propôs a falar desse tema, e certamente ouvirá outras vezes mais. Não tenho aqui a pretensão de esgotar esse assunto, até porque não tenho capacidade para tal, mas pretendemos, e uma das coisas que, quando eu comecei a preparar essa palavra, eu peço a Deus, é justamente que Ele nos dê a graça para falar dEle, da pessoa dEle, do nome dEle. Nós somos tão restritos, tão pequenos em relação a Deus e a sua natureza, a sua santidade, que nós não conseguimos encontrar em nosso vocabulário palavras que o defina, palavras que dê a Ele o justo louvor. Eu costumo sempre dizer, esses dias, eu numa busca por algo, uma bênção material, e Deus nos deu mais do que o que pedia, e eu falei justamente para algumas pessoas que estavam nos acompanhando naquele processo, disse, olha, muitas vezes nos falta vocabulário, conhecimento de palavras que de fato deem a glória a Deus que lhe é devida. Se você é um adorador do Senhor, você vai se encontrar nessa situação. Parece que dizer, Senhor, Tu és maravilhoso, é pouco. Parece que dizer, Senhor, Tu és grande, é pouco. Não é verdade? Eu não sei se você já se encontrou diante dessa situação, que você queria encontrar uma palavra que definisse melhor aquilo que é a grandeza de Deus. E nesta noite, eu tenho como propósito justamente pedir graça ao Espírito Santo de Deus para falar dEle, do nome dEle, do nome de Jesus Cristo. A motivação, a inspiração, eu não sei o caso de outros pregadores, mas de outros pastores que ministram aqui, mas a minha ministração sempre está voltada ao meu cotidiano, aquilo que me inspira no cotidiano. Afinal de contas, nós temos uma vida devotada ao Senhor. Então, da hora que nós levantamos até a hora que nós deitamos, nós estamos falando com o Senhor. Não é verdade? Imagino que seja assim com você. Nós temos uma vida devotada a Ele.
Ele é o centro da nossa existência. Então, muitas vezes eu levanto e já vou lá no Spotify e escolho uma música. E muitas vezes vou lá e já coloco uma música até para mim ir orar. Né? Minha esposa disse que eu cumpro com a Bíblia, que eu incomodo toda a terra quando eu oro. Né? Então, para não incomodar, eu boto uma música lá para ela ver se tampa um pouco a minha voz, né? E não fica tão perceptível para os vizinhos. Né? E nisso, justamente nessa rotina, sempre tem aquelas sugestões, né? Aparecem umas sugestões de música para a gente. E aí apareceu lá para mim uma música da Cici Winnes, acho que é isso mesmo a pronúncia correta, cadê a professora de inglês, não sei se conhece, mas eu acredito que seja essa, vocês conhecem, né? Já devem ter visto alguma música dela, e a música é maravilhosa, e ela fala justamente no contexto lá daquela música, ela fala sobre o nome de Jesus, que o nome de Jesus é grande e maravilhoso. Quando eu ouvi essa música, eu fui muito impactado por ela, né? Obviamente que eu peguei a tradução, tá? Não é que eu entendo inglês, não, muito pelo contrário, achei a melodia maravilhosa, me chamou a atenção e eu procurei ela traduzida. E então eu passei a semana ouvindo. Num determinado momento, minha esposa, eu saio do meu quarto e vou orar no outro, e ela estava dormindo, a música estava tão alta que ela assustou lá, né? Justamente dada a minha empolgação que estava com a música. Mas isso faz parte da nossa vida, isso faz parte do nosso viver. E essa música mexeu comigo, né? E eu procurei estudar mais a respeito para trazer nesta noite essa palavra para vocês. O nome de Jesus. Eu não sei quanto a você, mas o nome é algo extraordinário. Meu nome é Irismar. Muitas vezes as pessoas me chamam de Erismar. Aí, em algumas situações, eu digo, não conheço. Não, Erismar. Eu falei, não, eu conheço Irismar. Não, é isso. Eu falei, não, mas você não falou Irismar, você falou Erismar. Então, o nome é algo que nos identifica, não é verdade? E nós temos na nossa legislação, nós temos a lei que é 6.015, de 1973, que trata sobre o tema. A ideia é justamente de identificar o indivíduo e personificar ele. Já justamente vindo de outras culturas, o nome ele tem justamente esse propósito. Ele não só identifica o indivíduo, porque se você olhar, quantos João, eu conheço um João Pereira, ele saiu aqui agora, que teve que acrescentar um nome a mais, né? Em vez da esposa levar o nome, ele levou o nome da esposa, justamente porque tinha tanto João Pereira da Silva, que ele passou a ter problema na Polícia Federal, né? Porque tinha um João Pereira da Silva com nome sujo, né? E aí ele falou, não, vou ter que mudar esse negócio, vou acrescentar o Queiroz lá. E aí ele levou o Queiroz lá no nome dele, justamente por quê? Porque tinha outros João Pereira da Silva, né? Mas esse nome, o nome que nós recebemos, também, não na nossa cultura, nós não temos esse hábito, mas ele dá um perfil da nossa personalidade. Se você perguntar para mim, pastor, como é que foi que chegou ao seu nome? Nós somos 3 lá em casa, Irismar, Irislene e Irisvan. Meu pai sempre foi comerciante no estado do Maranhão, nós somos nordestinos, né? Lá no estado do Maranhão, mas ele fazia compra em São Paulo. Então, vez por mês, ele tinha loja lá no Maranhão, então ele entrava num ônibus e ia para São Paulo fazer compra. E nessas idas dele, um dia chegando aqui na rodoviária de Goiânia, ele disse que desceu, comprou uma revista Manchete. Na revista Manchete, na capa estava o Íris Rezende, que então, se eu não me engano, parece que na época era o primeiro mandato dele como prefeito de Goiânia. E leu a história, né? Tinha lá a história do Íris Rezende. Então, o que meu pai fez? Né? Nasceu o primeiro filho, colocou lá Íris. Mas aí ele achou que, bem, eu não sei, isso não foi ele, é eu que estou pensando aqui agora, né? Ele deve pensar, não, só Íris não está legal, eu vou acrescentar o mar. E aí foi, e ele fez essa junção lá. Então, nasceu o Irismar, depois nasceu a Irislene, depois nasceu o Irisvan. Ele era fã do Íris. Deu para perceber, né?
Tanto que o seguinte, minha irmã, quando nós viemos em 78 para cá, 1970, quando surgiu a possibilidade de mudar do Maranhão, ele falou, Goiânia, vou para Goiânia. Quando nós chegamos aqui, passado alguns anos, foi aniversário da minha irmã, fez 15 anos, ele mandou o convite para o Iris Rezende, foi o Iris Rezende ir lá no aniversário de 15 anos da minha irmã. Não foi, mas mandou um presentinho para ela. Mas é isso. Então, os nossos nomes, eles têm essas características, né? Mas eles não denotam exatamente a nossa personalidade. Eu nunca procurei saber, né, até deveria procurar, o que se tem algum significado, o nome Íris ou Irismar, essa junção, né, ou só o prefixo lá, Íris, se tem algum significado, não sei de fato. Né? Até porque nós não fomos instruídos, né, a colocar os nossos nomes, ou os nomes dos nossos filhos, que marcassem, ou que tivessem relação com a sua personalidade. Não é verdade? A exemplo disso, nós temos coisas esdrúxulas. Né? Michael Jackson Pereira da Silva. Né? Ele pegou um nome lá do indivíduo americano, juntou com o brasileiro e colocou lá. Eu, nessa busca, lendo lá a lei, eu tenho uma assinatura lá de um site de alguns, Jus Brasil. Né? E aí, justamente lendo lá, algumas coisas a respeito da lei, e eles colocaram uns nomes lá que eu acabei esquecendo de copiar para passar para vocês, até porque não era relevante, mas coisas absurdas que se colocam no nome dos filhos. Né? O Michael Jackson Pereira da Silva fica até legal, né, diante dos outros que eu vi lá. Mas essa é a nossa cultura. Né? É isso que nós vivemos. Às vezes, seu nome, né, é a junção lá de uma árvore com alguma coisa que seu pai gostava, e aí vai. Né? Infelizmente, é isso aí. Mas, na cultura judaica, isso já era diferente. Né? Na cultura judaica, o nome representava a personalidade daquela pessoa, tanto o seu futuro como aquilo que ele seria ao longo da vida. Né? Na verdade, eu vou até ler aqui exatamente o que algumas pessoas dizem. Ele diz que, olha só, o nome tem propósito, significado, identidade e destino. Um judeu não coloca o nome do seu filho de forma aleatória. Ele acorda, leva uma pancada na cabeça e decide colocar o nome do filho Paulo, como é que fala? Paulo que dá em José, né? Não, nada disso não é nada desse tipo. Ele ora, ele apresenta a Deus, ou ele verifica como foi o nascimento do filho, o propósito de Deus na vida daquela criança, e aí sim ele coloca o nome do filho. Essa é a cultura judaica, porque o nome vai justamente representar a personalidade daquela criança. Se você observar na palavra de Deus, você vai encontrar que em dados momentos da história, Deus muda o nome de algumas pessoas. Né? A exemplo de quem? Abrão. Abrão tinha um nome. Quando Deus chamou Abrão, e mudou a história, fez um propósito, uma aliança com Abrão, e estabeleceu que Abrão seria pai de muitas nações, Deus então pega e muda o nome daquele homem, para justamente caracterizar aquilo que era o propósito de Deus na vida daquele homem. O nome de Abraão é pai de multidões. Né? Justamente porque Deus estava estabelecendo uma aliança com ele e aquilo se tornaria uma realidade na vida de Abraão. Sarai, da mesma forma, né? Ela veio a mudar o seu nome justamente a partir do momento em que Deus estabeleceu aquela aliança e disse que ela seria uma mãe. Então, você verifica que também Deus muda o nome de Jacó, né? Justamente porque Jacó era conhecido como o quê? Trapaceiro, traiçoeiro. Quantos nomes de pessoas que você conhece que têm um sentido pejorativo ou então que não te lembra coisas boas? Nós não vamos nem falar de políticos, né? Não vamos lembrar de outras coisas aqui não, mas quantos nomes vêm à sua mente que te causa arrepios? Só de pensar. Bem, Jacó tinha um nome de trapaceiro, né? De enganador. Deus
faz uma aliança com esse homem e muda o seu nome para Israel. Por conta de quê? Do significado da sua história, quem ele passaria a ser a partir de então. Então, nesta noite, o que eu quero que você tenha em mente é que aquele que é o nosso Senhor, o seu nome, ele está acima de toda e qualquer coisa, e ele significa exatamente tudo aquilo, nele está inserido, tudo o que nós somos, tudo o que nós podemos fazer, todo o nosso chamado, toda a natureza está inserida no nome de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. Quando Deus manda o anjo anunciar a Maria que ela seria mãe de uma criança, que é parte desse verso que eu li aqui, Deus já manda o recado e diz, olha, o nome não é você que vai escolher, o nome dele será Jesus. Lá em Isaías, no capítulo 1, capítulo 9, deixa eu voltar aqui, o negócio não quer ampliar? Muito bem. Isaías capítulo 9, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. No nome de Jesus Cristo está inserido ou tem o significado de tudo aquilo que eu e você necessitamos. Ao nome de Jesus Cristo, todas as coisas foram colocadas debaixo do nome dele. Quando você observa na história, no ministério de Jesus Cristo, aonde ele passava, as pessoas diziam, se um cego que não o viu, mas ouvia a pronúncia, ou ouvia falar de que Jesus estava passando ali, tal pessoa já se envolvia naquele ambiente, a fim de alcançar a resposta às suas petições. O nome de Jesus Cristo foi marcado, ou marcou aquela geração daquele povo que conviveu com ele. De que modo? Transformando o viver de cada um deles. Aonde o nome de Jesus Cristo era pronunciado, ali havia mudança de atitude. Eu congreguei com um pastor e ele dizia o seguinte, pastor André Custódio Moreira, ele dizia, é impossível um ser humano ou uma pessoa conhecer os atributos de Jesus, conhecer o seu nome, estar sobre o efeito do seu nome e não mudar de vida. De duas uma, e ele dizia, ou aquele indivíduo não conheceu a Jesus, ou ele só ouviu falar de Jesus. Porque é possível, né? Na nossa trajetória, eu costumo dizer que tem algumas pessoas que são mansas, né? Em que sentido? Você vai falar de Jesus para ela, e ela diz, não, Jesus é maravilhoso, esse cara é fantástico, esse cara, sem ele, a vida não faz sentido. No entanto, ele não tem uma vida de compromisso com Jesus, ele não conhece a Jesus. O nome de Jesus Cristo não é professado por ele, não está presente em seus lábios. E aqui eu já falo do outro ponto, uma das coisas que nós cristãos, e isso é muito sério, muitas vezes eu peço perdão ao Senhor, às vezes a gente recebe uma piadinha, e a gente tem a tendência de mandar aquilo para frente, você sorri, né? E acha engraçado. E uma das coisas que os judeus tinham o cuidado muito grande era da pronúncia dos nomes de Deus. Não se falava o nome de Deus de qualquer maneira, em qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer situação. Não, eles tinham toda uma reverência para pronunciar o nome do Senhor. Nesse sentido, eu já coloco algo para você aqui, nós como cristãos, pelo amor de Deus, se tem uma coisa, se você receber uma piadinha falando a respeito das coisas de Deus, ou sobre Jesus, ou sobre Deus, não passa para frente não,
deleta, bloqueia tal pessoa. Não recebe, porque você está cometendo um pecado contra a santidade do nome do Senhor. Seu nome é santo, seu nome é maravilhoso, seu nome muda a vida, seu nome muda a história, seu nome abre a nossa mente, seu nome, ao se fazer presente em nosso lar, traz paz e alegria para as nossas vidas. Seu nome é maravilhoso. Eu fiz questão aqui de reproduzir com exatidão algumas frases do louvor. Ela diz lá, ao cantar, obviamente ela diz teu, eu coloquei aqui, seu nome é mais elevado, seu nome é o maior, seu nome está acima de todos os tronos e domínios, todos os poderes e posições, seu nome está acima de todos eles. Ele é mais exaltado que todos, ele é santo para sempre. Esse é o nome do Senhor. Nós temos que ter reverência ao pronunciar o nome do Senhor. Estão fazendo chacota do nome do Senhor, e muitas vezes nós cristãos estamos dando proporção a isso. Eu aproveito esse momento como um gancho para falar isso para nós, porque muitas vezes nós somos influenciados, né? É no automático. Você achou legal, achou engraçadinho aquilo ali e passa para frente. Deixa eu te falar, o nome de Jesus é santo e não pode ser pronunciado. Se esses incircuncisos estão fazendo chacota do nome do Senhor, não seja você o contribuinte para isso, porque Ele é santo. Muito bem. Quem é Jesus? Lá em Mateus, no capítulo 16, verso 13, nós encontramos o próprio Jesus. Na verdade, Jesus fez essa pergunta duas vezes. A primeira para os seus discípulos, que encontra-se lá em Mateus, no capítulo 16, verso 13. E a segunda, lá em Mateus, no capítulo 22, verso 41, quando ele está falando com os fariseus. Para os seus discípulos, ele perguntou, né? O que dizem? Que diz o povo a respeito do Filho do Homem? Nesse sentido, não deixando justamente a sequência aqui da palavra, é muito comum nós vermos na nossa sociedade alguns filhos, algumas pessoas buscando reconhecimento de paternidade, né? Acredito que deve ter alguns advogados aqui e que já militou alguma coisa nesse sentido. Uma pessoa lhe procura justamente com o intuito de que faça-se, através da justiça, que a justiça imponha a alguém o reconhecimento da paternidade. Ela, na verdade, aquela pessoa, ela não quer só que haja um reconhecimento, mas ela quer carregar o nome do seu pai, do seu progenitor, daquele que lhe deu vida. Então, ela quer o quê? Sobretudo, um nome, que ela possa dizer, eu sou filho de fulano de tal, eu carrego o nome dele. No meio dos que se dizem famosos aí, isso é muito comum, e muitas vezes há brigas e contestações para que tal reconhecimento não aconteça. Mas, no comum, no geral, as pessoas não estão em busca só de ser famoso, não. Ela quer um nome porque ela quer ser reconhecida. O nome é importante para a vida dela. E aqui, Jesus está fazendo uma pergunta, falou, o que dizem a respeito de Jesus, o Filho do Homem? O que o povo está dizendo? Na verdade, Jesus queria justamente saber o grau de conhecimento que eles tinham a respeito dele. E aí, eu quero justamente, dentro dessa narrativa, colocar aquilo que foi a resposta de algumas pessoas, que justamente, primeiro, caracterizam aquilo que de fato Jesus é, e se ainda você não o reconheceu como tal, que você o reconheça. Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguns estudiosos da palavra de Deus dizem que Pedro não fez esse reconhecimento por um entendimento próprio, mas isso foi revelado a ele pelo Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que eu quero que você nesta noite tenha entendimento, Jesus não é qualquer um. Tem muito Jesus aqui, inclusive eu conheci um Jesus, esses dias no Detran, parece que tem um Jesus, um cara lá que trabalha lá há muitos anos, tem um Jesus lá, e tem outros aí. Mas esse Jesus aqui é o Filho do Deus vivo, o Senhor que deu sua vida para que haja vida em mim. A mulher de Pilatos o reconhece como sendo o justo. Judas
Se perguntado para ele, e ele diz, lá num determinado momento, alguém reproduz a fala dele e diz, eu traí um inocente. Judas reconhece Jesus como sendo um inocente, não sendo digno do que ele fez com ele. O centurião, que foi quem imprimiu o sacrifício de Jesus, diz, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. João Batista diria, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, o apóstolo, diria, ele é o Alfa e o Ômega, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O apóstolo Paulo diria, ele é a minha vida, para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. O Espírito Santo diria, ele é aquele quem eu vim para testificar, eu vim para testificar dele, e a verdade é ele é a luz, ele é dele que emana a luz para os homens. O próprio Deus diz, este é o meu filho, em quem eu me comprazo. O próprio Deus está aqui reconhecendo, Jesus Cristo, Ele é o Senhor de todas as coisas. A palavra de Deus diz que Ele é o Verbo, Ele estava presente lá na criação, que antes dEle não há outro, e depois dEle não haveria. A palavra de Deus diz que sobre o nome dEle, todas as coisas foram criadas. A palavra de Deus diz que debaixo do nome dEle estão reinos e potestades. A palavra de Deus diz que Ele levanta rei e abate rei. A palavra de Deus diz que Ele é quem exalta o humilde e Ele é quem abate o soberbo. Ele é Senhor, Jesus Cristo, Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Sabe por que nós estamos de pé aqui nesta noite? Porque o nome dEle foi marcado em nossas almas e em nosso coração, e por causa do nome dEle a vida é em nós. Ele é o justo, Ele é o fiel, Ele é o verdadeiro, Ele é o Senhor, Ele é o seu Pai, Ele é o Deus da sua vida. Jesus Cristo, a Ele você deve louvor, a Ele você deve glória, a Ele você deve adoração. Por causa dEle nós estamos aqui nesta noite. Muitos pastores têm crescido e imaginam ser Senhor da vida dos crentes, dos membros de sua igreja, e pensam muitos que os membros da igreja vêm à igreja por causa deles. Mas deixa eu dizer algo para você. Pastor João está aí, Pastor João é gente boa para caramba, né? É cunhado, mas é gente boa para caramba, né? Mas deixa eu dizer para você aqui nesta noite, se o Pastor João estiver aqui sozinho nessa igreja, se ele, quando eu digo sozinho, sem o Espírito Santo, sem Deus, essa igreja se torna sem graça. Você não vai achar sentido em vir aqui, mas por causa da presença do Espírito Santo na vida dele, e aqui nesse lugar, nós encontramos alegria, porque Jesus está aqui. O nome de Jesus é professado aqui nesse lugar. O nome de Jesus é exaltado aqui nesse lugar. Por causa desse nome, você sente saudade de vir aqui. Por causa desse nome, você sente desejo de estar na presença de Deus. Deixa eu voltar aqui. Quando Jesus fez essa pergunta, algumas pessoas, como eu já citei, responderam, Pedro respondeu. O adversário está aqui no tablet, tentando tirar minha visão. Eu amplio o trem some, irmãos. Olha só, vamos lá, ver se ele fica aí. E a vista está ruim, né? Mas vamos lá. Quando Jesus fez essa pergunta, obviamente que ele esperava a resposta de algumas pessoas, mas claramente, além da resposta daqueles que ali estavam, há algo que a própria história já conta. Se você observar na palavra de Deus, você vai ver que o Velho Testamento, todo o Velho Testamento é uma preparação para a chegada de Jesus. Já lá no Velho Testamento falava-se dele.
Já lá no Velho Testamento, todos os atos apontavam para Jesus Cristo. Todo o Velho Testamento é o caminho que conduzia a Jesus Cristo. Se você observar as profecias, se você observar cada momento da história das festas dos judeus, um detalhe muito importante, as festas dos judeus, elas tinham como tema principal a pessoa de Jesus Cristo. Lá no Velho Testamento, já se fazia menção daquele que é o Senhor de nossas vidas. Se você observar, você vai verificar que toda a Bíblia, o centro dela é Jesus Cristo. Ele é o cerne. Nada se fala, nada se faz, não se pensa em futuro, não se fala de passado, sem que haja menção do nome de Jesus Cristo. Muitas vezes, como eu estou dizendo, às vezes você pode ler lá e dizer, pastor, mas eu não vi claramente. Se você observar, pastor João já ministrou aqui na igreja sobre a história de uma rainha, que é Esther. É Esther? Isso mesmo, que foi escolhida. No livro de Esther, você não vê a menção do nome de Deus nem do Espírito Santo. Mas fica claro ou não a ação do Espírito Santo e de Deus ali naquele lugar? Não é verdade? Se você observar no livro de Atos dos Apóstolos, que tem o nome de Atos dos Apóstolos, deveria ser o nome, na verdade, Atos do Espírito Santo. Sabe por quê? Quem está na maestria ali daqueles atos é o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu digo que toda a história, toda a Bíblia, o centro dela é o Espírito Santo de Deus, é porque é Jesus Cristo, é porque em cada promessa, em cada fato, em cada festa, em cada elemento, se objetivava falar de Jesus Cristo, da sua ação e do seu poder sobre a vida de cada um de nós, do seu propósito para conosco. Então, olha só, se nós observarmos, e aqui eu já vou terminar, a palavra hoje vai ser curta, tá? Eu gostaria de chamar a equipe de louvor. Se você observar, e eu vou ler aqui para você, eu faço questão de ler. Ele é aquele que foi anunciado pelos profetas no Velho Testamento, e que toda a história pregressa foi a preparação para a sua vinda. Ele é o centro da história. A nossa história se resume a antes dele e depois dele. A própria história, você vai observar, da humanidade, tem lá antes de Cristo e depois de Cristo. Ela se resume a antes dele e depois dele. Ele é o centro da Bíblia. Todos os fatos narrados por ele apontam para ele. Todos os fatos narrados por ela apontam para ele. Ele é a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Ele é o maná que desceu do céu, o pão da vida. Quem dele comer nunca mais terá fome. Ele é a água viva que brotou da rocha lá no deserto. Quem dela beber nunca terá sede. Ele é a coluna de nuvem de fogo no meio do deserto. Quem buscar abrigo nele encontrará paz e segurança. Ele é quem curou os cegos, coxos, leprosos, ressuscitou mortos, libertou os cativos. Ele é aquele que nos reconciliou com o Deus Pai. Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas, a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre, porque só Ele é digno de ser adorado. Ele é o Senhor de nosso viver. Se coloque de pé. Talvez haja um vazio na sua vida, porque seu pai não deu o seu nome, o nome dele para você. Talvez alguém, ou lá no momento do seu registro, seu pai não teve o cuidado, a habilidade de te dar um nome adequado. Mas eu quero te contar algo aqui nesta noite. A palavra de Deus diz que nós fomos selados, enquanto aqui estamos. E há duas verdades aqui que eu quero passar para você. A primeira, o selo que há em você é Jesus Cristo.
O seu nome pode ser acrescido. O pastor João acrescentou lá Queiroz. Qual é o seu nome? João Pereira da Silva Jesus Cristo. O nome dele está gravado em você. E sabe por quê? Naquele dia lá, quando nós formos, estivermos com ele, a palavra de Deus diz que ele nos dará um novo nome. Ele nos dará um novo nome, que justamente provém dele. Qual é o nome, eu não sei. Mas eu posso dizer uma coisa para você, vai ter significado. Não vai ser Michael Jackson Pereira da Silva. Vai ser um nome glorioso que advém dele. Então, por causa do nome dele, porque ele é justo, porque ele é fiel, nós estamos aqui nesta noite. E eu quero adorar com você. Eu pedi aos meninos, né? Falei para o pastor Tiago, falou, pastor Tiago, me ajuda. Eu estava lá no sábado preparando, e aí eu lembrei, falei, prepara essa música. E aí a Armanda disse que vai cantar ela em inglês, é isso? Eu falei para minha esposa, né? Falei para minha esposa, né? Falei, o que você acha de eu cantar a música em inglês? Ela falou, não faz isso não, só prega. Amém? Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor.